Aqui na curva de solubilidade do cloreto de amônio, que é o NH4Cl, a gente tem a informação sobre o comportamento da solubilidade desse sal à medida que a gente aumenta a temperatura. Então, saindo do 0 para o 100, a gente observa que a solubilidade do NH4Cl aumenta. A gente pode ver esses valores mais precisos para as temperaturas, né, selecionadas, né, que são 20, 40, 60 e 80 graus Celsius, os valores mais precisos dessa solubilidade, para comprovar que, de fato, à medida que aumentamos a temperatura, também ocorre o aumento da solubilidade, né? Na verdade, esse valor que a gente está vendo aqui na tabela e no gráfico é o coeficiente de solubilidade do NH4Cl para cada 100 gramas de H2O nessas temperaturas selecionadas. Então, pela curva, né, pela curvatura que a gente estiver analisando, a gente consegue saber se, para aquela determinada substância, o aumento da temperatura favorece a solubilidade ou não. Então, para esse caso, aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade também. Bom, a gente pode analisar diversas curvas de solubilidade. Eu escolhi aqui 3 substâncias desconhecidas, A, B e C. E a gente também tem o mesmo gráfico de solubilidade versus temperatura. A gente observa que, nesse caso, existe um diferencial em relação ao composto anterior. E para o aumento, né, à medida que aumenta a temperatura, a gente pode observar inicialmente que a substância A tem uma diminuição da solubilidade. Então, à medida que eu aumento a temperatura, a substância A fica cada vez menos solúvel, ou cada vez mais insolúvel. Enquanto que as substâncias B e C têm um aumento de solubilidade, à medida que eu aumento a temperatura. Outro ponto interessante de analisar é a solubilidade máxima de A em 20 graus Celsius, que é de 60 gramas. Então, a gente também consegue determinar para cada ponto de temperatura qual o valor de solubilidade máxima, ou seja, qual o valor necessário de A, né, de massa de A, para produzir soluções saturadas. Então, se eu estou a 60 graus Celsius, ou no caso 20 graus Celsius, e eu quero produzir uma solução saturada de A, eu preciso utilizar 60 gramas. Se eu utilizo menos, eu produzo uma solução insaturada. Se eu produzo mais e mantenho a temperatura, eu vou ter uma solução saturada com o corpo de fundo. Outra coisa que a gente pode também concluir é que B é mais solúvel que C em água. Então, a gente pode analisar, por exemplo, aqui na faixa da temperatura de 40 graus Celsius, eu consigo uma solubilidade de B muito maior do que de C. E isso acontece para toda a faixa de temperatura que foi analisada aqui. O B sempre, comparativamente com o C, ele está mais solúvel do que o C. Outra coisa é que A e B têm a mesma solubilidade a 40 graus Celsius. Então, no ponto da temperatura de 40 graus, a gente observa que ocorre um cruzamento entre a curva A e a curva B. Então, nesse ponto, a solubilidade dessas duas substâncias é a mesma. A mesma coisa acontece aqui entre A e C, nesse valor aqui um pouco maior que 50 graus Celsius. Bom, qual a massa de C que satura 500 gramas a 100 graus Celsius? Bom, no gráfico, a gente consegue perceber que aqui em 100 graus Celsius, a massa de C que satura 100 gramas de água é 80. O gráfico, ele é feito com o coeficiente de solubilidade e de temperatura. Então, geralmente, esse valor de água, essa quantidade aqui é padrão, 100 gramas. Bom, se eu quero saber quanto que vai ser para 500 gramas, né, e para mantê-la sendo uma solução saturada, eu tenho que seguir proporcionalmente. Então, se 80 gramas de C saturam 100 gramas de água, quanto, né, vai ser o meu X, vai saturar 500 gramas. Faço a multiplicação cruzada, 100 vezes X é igual a 80 vezes 500. X vai ser igual a 400 gramas de C,
que saturam 500 gramas de H2O, ou seja, essa é a proporção para manter a solução saturada. Outro caso que a gente também pode analisar é uma solução saturada de B com 100 gramas de água, preparada a 60 graus Celsius, é resfriada até 20 graus Celsius. Qual a massa de B irá precipitar formando corpo de fundo a 20 graus Celsius? Então, olha só, uma solução saturada de B a 60 graus Celsius, foi utilizado 80 gramas para fazer essa solução. Se eu faço um resfriamento para 20 graus Celsius, o novo valor é 20 gramas. Então, o excedente que vai precipitar vão ser 60 gramas de B, porque em 60 graus Celsius a gente tem um coeficiente de solubilidade para B, novo limite, né, de solubilidade em 20 graus Celsius é de 20 gramas, ou seja, 60 gramas que estavam solubilizados não vão estar mais. E eu saio de uma solução saturada para uma solução saturada com corpo de fundo, sendo esse corpo de fundo 60 gramas. Então, o corpo de fundo, aqui nesse caso, ele está se formando e começa a precipitar, né? Começa a depositar aqui no fundo do recipiente. A segunda parte da aula de hoje são as unidades de concentração das soluções. E a gente vai começar vendo a concentração comum. A unidade mais comum para essa concentração é grama por litro, porque a gente está calculando quanto de massa de um soluto em gramas nós temos por litro daquela solução, daquele solvente. As unidades podem variar, né? Depende, pode ser miligrama por litro, miligrama por mililitro, mas em geral a gente vai usar para concentração comum grama por litro. Outro tipo de unidade também muito comum de ser usado é a molaridade ou a concentração molar, quando a gente se preocupa em saber quantos mols de soluto temos por litro de solução. Então, a gente pode representar como mol por litro, mol litro a menos 1 ou um M maiúsculo. Vou apresentar também o ppm, parte por milhão por massa, e também por volume, né? Nas partes por milhão por massa, a massa do componente em miligramas, né, do componente que a gente está analisando, por quilograma de amostra. E quando a gente estiver fazendo por volume, vai ser o volume em microlitros dessa espécie que está sendo investigada por litro de amostra. Então, agora a gente vai começar a resolver alguns exercícios. Qual a concentração de uma solução com volume de 1 litro, na qual temos 10 gramas de sal dissolvido em água? A gente vai calcular aqui uma concentração comum, né, de sal em água. Primeiro ponto, anotar os dados dessa questão. A concentração a gente não sabe, o volume a gente sabe que é 1 litro e a massa são 10 gramas. A gente viu que a unidade de concentração comum é grama por litro, então aqui a gente já tem as duas informações na unidade que a gente vai usar para fazer o cálculo. A fórmula sempre vai ser massa dividido por volume. Massa do soluto, que nesse caso é o sal, e volume é o volume da nossa solução. Então, substituindo 10 e 1, nossa concentração comum, 10 dividido por 1 é igual a 10 gramas por litro. Exercício 2. Qual a concentração comum de uma solução com volume de 50 ml, na qual temos 10 gramas de cloreto de potássio dissolvidos em água? Também vamos anotar aqui os dados. Concentração não sabemos, vamos calcular. Volume 50 ml e a massa 10 gramas, né? No caso, é a massa do cloreto de sódio. Perdão, cloreto de potássio. Bom, primeira etapa aqui, a gente vai fazer uma conversão de mililitro para litro, tá? A gente pode fazer por uma regra de 3 simples. 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, então X é equivalente a 50 mililitros. Multiplicamos cruzado, 1000 vezes X é igual a 1 vezes 50. Esse 1000 que está multiplicando vai passar dividindo e a nossa resposta é 0,05 litros. Feita essa primeira etapa de conversão aqui do volume para litro,
Mantendo a massa do soluto em grama e o volume em litro, a gente parte para a segunda parte, que é calcular a concentração comum. Então, ó, concentração é igual a massa dividido pelo volume. A nossa massa 10 gramas, volume 0,05 e a nossa resposta final é 200 gramas por litro, a concentração nesse caso aqui. Exercício 3. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução, dado massa molar da glicose 180 gramas por mol. Então, a gente também vai anotar os dados. Nesse caso, eu vou diferenciar a concentração molar utilizando esse CM em itálico, mas pode usar o C também como símbolo, uma vez que para a concentração comum a unidade é grama por litro e para a concentração molar é mol por litro. Mas se você quiser diferenciar, enfatizar que é a molaridade que está sendo calculada, pode utilizar o M. Volume 1 litro, massa 18 gramas e a massa molar que ele fornece aqui, ó, 180 gramas. Muito bem. Primeiro passo, a gente precisa calcular o número de mol, né? O N dessa solução, para fazer o cálculo da concentração molar. Então, N a gente obtém com massa dividido por massa molar. E essa conta a gente aprendeu lá no comecinho, quando a gente começou a ver as relações de massa. Então, ó, massa 18 gramas, massa molar 180, 18 dividido por 180 é igual a 0,1 mol. Fez a primeira etapa, vamos para a segunda etapa, que é calcular de fato a concentração em mol por litro, ou a concentração molar, ou a molaridade. M é igual ao N dividido por V, ou seja, o número de mol dividido por volume. O N a gente sabe que é 0,1 e o volume 1 litro. Então, a nossa resposta final é 0,1 mol por litro de glicose nessa solução, que é a concentração que a gente calculou aqui. Exercício 4. Em 200 gramas de uma solução alcoólica de fenolftaleína, contendo 8% em massa de soluto, quantos mol de álcool há na solução? Dado massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Primeiramente, a gente tem que observar que uma solução alcoólica é uma solução que tem álcool com alguma coisa, né? Nesse caso, a fenolftaleína. Quando a solução é aquosa, é água e mais alguma ou algumas coisas, né? Algumas substâncias. Muito bem. O nosso solvente é o etanol, né? É o álcool que ele cita aqui nos dados de massa molar. E o soluto é a fenolftaleína. Ele diz que essa solução tem 8% de fenolftaleína. Ou seja, o restante, né, o que completa essa solução, 92%, são de etanol, é o solvente. O total aqui dessa porcentagem são os 200 gramas. Então, a gente consegue calcular a massa de etanol. A gente pode fazer uma regra de 3 simples. 200 gramas são 100% do que se tem dessa solução. 92%, que é só o etanol, vai ser X. Faço a multiplicação cruzada, 100 vezes X é igual a 200 vezes 92. X vai ser igual a 200 vezes 92 dividido por 100, que dá um total de 184 gramas de etanol. Para eu calcular a quantidade de mol, agora ficou fácil, né? Vamos calcular o N. O N a gente já viu que é massa dividido por massa molar. A massa a gente calculou aqui, 184, e a massa molar veio nos dados, né, dessa questão, 46 gramas por mol. 184 dividido por 46 igual a 4 mols de etanol. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, não surta. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro vocês na próxima aula.